Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite. Bom, vamos então a mais uma questão do Livro dos Espíritos. Vamos fazer a leitura e um pequeno comentário. Livro dos Espíritos, Allan Kardec, parte 1, capítulo 2. Elementos gerais do universo, propriedades da matéria. Questão 33. Kardec pergunta aos espíritos: a mesma matéria elementar é suscetível de passar por todas as modificações e adquirir todas as propriedades? Os espíritos respondem sim, né? E é o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Complemento de Kardec para a resposta: o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos como simples são somente modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que nos encontramos até o presente de conhecer, a não ser pelo pensamento, essa matéria primitiva, esses corpos, são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, considerá-los assim, até uma nova ordem. Em seguida vem a questão 33A. E essa teoria parece dar razão a opiniões daqueles que só admitem a matéria duas propriedades essenciais, a força e o movimento, e pensam que todas as outras propriedades são apenas efeitos secundários, variando de acordo com a intensidade da força e a direção do movimento? Essa opinião é exata. É preciso também acrescentar, conforme a disposição das moléculas. Como vês, por exemplo, num corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa, transparente tornar-se opaco. Bom, primeiro a gente vai lembrar a questão 30, né, desse capítulo aqui. Ali, onde fala ali que a matéria é formada de um único elemento primitivo. Bom, só para dar uma recordada, o que é matéria? Matéria é tudo que ocupa lugar no espaço, tudo é matéria, né? E tudo isso, então, é formada de quê? Do fluido cósmico universal, né? Porque nós espíritas, o espiritismo chama de fluido cósmico universal, né? Que seria o quê? Um elemento primitivo, certo? A matéria elementar. Então, o universo é formado disso, né? Que provém de quem? Provém de Deus, certo? E constitui ali toda a base estrutural molecular, né, da estrutura molecular, toda a base da estrutura molecular que existe. Então, ela é a base. Como se fosse o quê? O princípio ativo de tudo, certo? Que é matéria. De tudo que é matéria, é o princípio ativo, o fluido cósmico universal, né? E é através desse fluido energético que emana de Deus que todos os corpos materiais são formados, desde o micro até o macrocosmo. Tá? Então, nós estamos recordando lá na questão 30 ainda. E ainda lá na questão 30, o Espírito afirma que os corpos que consideramos simples não são verdadeiros elementos, não são, mas são o quê? A transformação da matéria primitiva elementar. É confuso, né? Bom, mas vamos explicar melhor aqui. Porque o próprio Kardec, nessa aqui também, ele fala pra gente que todos os corpos que consideramos simples são o quê? Modificações, né, de substâncias primitivas. Então, são modificações desse fluido cósmico. Nós consideramos simples, mas não são simples, são modificações, né? E lá na questão 30 a gente já falou sobre isso. Deus, ele produz, então, um fluido cósmico universal, que se modifica, que ele vai se modificando, né, e se transforma numa gama enorme de outros elementos. Mas tudo provém do fluido cósmico universal, né? Que é a matéria elementar. O que a gente pode falar de exemplos dessa matéria já modificada? Nós podemos falar da eletricidade, do som, do fluido vital, né? Do hidrogênio, do oxigênio, tudo isso já são a matéria elementar modificada, certo? E também tem muitos outros elementos que a gente nem conhece ainda devido ao nosso grau de evolução. A gente nem conhece, a gente ainda não pode perceber nem visualizar. Mas
todos eles são oriundos, eles vêm do fluido cósmico universal. Nós temos a água. A água tem na sua composição o quê? 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, tem essa formação ali, né? Para formar a molécula H2O que a gente conhece, existe 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Mas se a gente pegar ali e duplicar a quantidade do oxigênio ali, duplicar ali na molécula da água, a gente duplicar o oxigênio, o que vai acontecer? A gente vai transformar essa água num elemento corrosivo. Então, a gente modificou totalmente. O que era água deixou de ser água, né? Então, as transformações dá nisso, mudanças, né? Jesus, o nosso mestre maior, né? O nosso irmão maior, o nosso mestre, o sábio dirigente de nossas vidas, dos nossos destinos, ele dominava e continua dominando com perfeição os elementos, as propriedades da matéria. Tanto é que quando ele passou aqui pela Terra, na sua passagem aqui, ele fez várias transformações. Ele transformou a água em vinho, né? Ele transformou o barro em remédio para o cego. E ele fez várias outras curas que foram consideradas como milagres, mas que se tratava apenas de associações, de combinações, de modificações da matéria elementar. Então, ele transformou todos os elementos químicos através do seu magnetismo, produzindo prontamente, né, pontualmente ali, ele produziu o quê? Medicamentos curativos, que nós desconhecemos até hoje, a maneira que ele conseguiu fazer, né? Tanto é que muitos acham que foram milagres, mas foram apenas modificações na matéria. Portanto, gente, a matéria elementar, ela é suscetível, sim, de passar por todas as modificações, né? E adquirir propriedades diferentes, como disse o Espírito para Kardec lá na questão 33, na nossa questão aqui, né? Tudo está em tudo. Traduzindo, estamos todos e tudo mergulhado, né, nessa substância divina que é o fluido cósmico universal, que é a matéria elementar, que sofre modificações, né, conforme o que? A necessidade, as prioridades, né, ao desenvolvimento da vida, nos múltiplos planos de Deus. Então, cada plano, ela sofre as modificações. Aqui na Terra, ela está de um jeito, Júpiter é outro. E assim, cada plano de Deus, esse fluido cósmico universal, ele sofre as modificações. A matéria, ela transforma, né? Ela modifica, conforme a necessidade nossa do momento. E na questão 33A, então, o Espírito ainda confirma essa teoria, né? Em que são admitidas somente 2 propriedades essenciais da matéria, a força e o movimento. Mas ele cita, entretanto, ele acrescenta bem ali, a disposição da matéria. A gente tem que, a disposição das moléculas, a gente tem que acrescentar isso ali, né? O Espírito falou, que pode, então, alterar a matéria, certo? Com um corpo opaco, pode se tornar transparente, né, ou transparente tornar-se opaco. Eu acho que deu para a gente entender um pouquinho, né? O essencial, o principal dessa pergunta, voltando à pergunta, né? Se a matéria é suscetível de passar por todas as modificações e adquirir todas as propriedades. Então, a resposta é sim, pode sim, né? A gente viu aqui como que muda. A gente deu até o exemplo da água para facilitar. O H2O ali, né? 2 de hidrogênio, 1 de oxigênio, água. Bota 2 de oxigênio ali, não vai virar água. Então, ela sim, tem ela como faz a pergunta, sim, ela pode sim modificar, né? Deve entender, então, quando dizemos que tudo está em tudo, porque tudo está no fluido cósmico universal, né? Tudo é composto de fluido cósmico universal, toda a matéria. Então, acho que deu para entender, né? Um pouquinho confuso, mas para nós é confuso, para nós simples mortais, né? Que não entende tanto de física assim, mas não é tão difícil, não. Eu acho que deu pra gente entender que o fluido cósmico universal está em tudo e modifica a matéria. Obrigada.